Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui quem vos fala é o pastor Maikson Lima e é um prazer trazer aqui a vocês mais um vídeo conhecendo a Bíblia. Peço que se inscreva em nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like e compartilha. Sendo assim, iremos chegar ao máximo de pessoas com o conhecimento bíblico. Jesus de Nazaré. Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus. Ele entregou a sua vida em sacrifício para redimir todo aquele que nele crê. Sendo a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo é igualmente Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo. Do Antigo ao Novo Testamento, do primeiro ao último livro, do começo ao fim. A Bíblia mostra claramente quem é Jesus Cristo. As informações sobre a pessoa de Jesus Cristo são tão vastas que é impossível sintetizar tudo em um único texto. As profecias acerca de Jesus. Por todo o Antigo Testamento encontramos inúmeras profecias acerca de Jesus, o Messias que havia de vir. Na verdade, não apenas as profecias diretamente, mas os salmos, os símbolos, os pactos e mesmo as palavras de repreensão e castigo apontavam de alguma forma para a pessoa e a obra de Cristo. As profecias messiânicas, mais conhecidas sobre quem é Jesus, estão registradas no livro do profeta Isaías. O profeta profetizou sobre o seu nascimento de uma virgem e sobre a sua obra redentora. Registro Isaías 7, 14 ao 53. O nascimento de Jesus. Jesus nasceu em Belém, na cidade do rei Davi, conforme foi profetizado pelo profeta Miqueias. Miqueias 5:2. Maria, uma jovem virgem de Nazaré, concebeu o Salvador do mundo por obra do Espírito Santo. Registro Lucas 1, verso 35. Como não foi encontrado nenhuma vaga na estalagem, Maria deu à luz a Jesus Cristo em um estábulo. Lucas 2, 1 ao 5. Os relatos bíblicos fornecem pouquíssimas informações sobre a sua infância e juventude. A Bíblia apenas destaca o episódio em que Jesus tinha 12 anos e foi encontrado por José e Maria entre os doutores no templo. Sobre a sua infância, o texto bíblico informa que, nessa época, ele crescia em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e com os homens. Registro Lucas 2, 49 ao 52. O ministério terreno de Jesus. Quando tinha cerca de 30 anos, Jesus partiu de Nazaré e foi batizado por João Batista. Registro Mateus 13, 13 a 17. Logo depois ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto da Judeia para ser tentado. Mateus capítulo 4, verso 1 ao 3. O relato da tentação de Jesus contrasta com a tentação de Adão e Eva na queda da raça humana. Gênesis 3. Jesus foi tentado, mas venceu todas as tentações e nunca pecou. Registro Hebreus 4, verso 15. Após 40 dias e 40 noites no deserto, Jesus, pela virtude do Espírito Santo, voltou para a Galiléia e deu início ao seu ministério ao público. Foi então que ele escolheu seus discípulos e começou a pregar por toda parte as boas novas da chegada do reino de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 17 ao 25. Jesus realizou grandes milagres, curando doentes, expulsando demônios, ressuscitando mortos, acalmando a tempestade, multiplicando o alimento e muito outros. Foram tantas obras maravilhosas que o Evangelho de João afirma que seria impossível registrar todas elas. João 21, 25. Todos esses milagres demonstravam o poder pleno de Jesus Cristo sobre todas as coisas. A morte e a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus. A última semana de Jesus antes de ser preso e morto foi marcado por acontecimentos significativos, como a entrada triunfal em Jerusalém, registrada em Mateus 21, verso 1 ao 11. A purificação do templo, Mateus 21, 12 ao 16.
o pronunciamento de seu sermão escatológico, Mateus capítulo 24, verso 25, e a instituição da ceia, Mateus capítulo 26, verso 26 ao 30. Na mesma noite em que celebrou a Páscoa com seus discípulos e instituiu a ceia do Senhor, Jesus foi traído e preso. O traidor foi um de seus discípulos, chamado Judas Iscariotes, Mateus capítulo 26, verso 47 ao 56, e também Lucas 22, versículo 47 ao 53, e no livro de João, capítulo 18, verso 1 ao 12. Após ser preso, Jesus foi julgado, torturado e condenado à morte, sendo crucificado num lugar chamado Calvário. Mateus, capítulo 27, versículo 32 ao 44. A crucificação era a pior e mais humilhante pena de morte da época. Ele ainda foi crucificado com uma coroa de espinho e em sua cruz foi colocada uma identificação que dizia: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Para cumprir as escrituras, um soldado ainda o transpassou com uma lança, furando ao lado de seu corpo. Registro em João, capítulo 19, verso 31 e 37. Depois Jesus foi sepultado num túmulo preparado por José de Arimateia. Mateus 27, versículos 57 ao 61. Jesus foi crucificado e sepultado na sexta-feira, mas no domingo ele ressuscitou dos mortos. Após ressuscitar, Jesus subiu ao céu, aonde está exaltado à direita do Pai, deixando-nos a promessa de que um dia voltará. Atos 1, verso 9 ao 11. E eu pergunto para você, nesse momento, você está preparado para ter um encontro com Jesus?